Muito bom dia você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo no ar a nossa programação ao vivo nessa sexta-feira e a gente vai direto para Malta, na Europa, para conversar com o Steve Kakia, consultor de mercado da Cerealpar e da Trade Hell, para entender como estão os fundos especuladores, os fundos de investimento se comportando neste momento no mercado de commodities agrícolas. Não é isso, Steve Kakia? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Um bom dia, Carla, um bom dia a todos. Satisfação minha estar aí com vocês. Obrigada, Steve, o prazer é nosso. Steve, na última semana a gente viu o mercado de commodities dar um susto, né, na gente e aquela despencada desesperadora dos preços. E nessa semana, alguns produtos continuaram a apresentar um recuo ali considerável, incluindo soja, milho e algumas outras commodities agrícolas. Isso está bastante ligado ao comportamento dos fundos especuladores? Está bastante ligado, sim, mas o mercado está num momento bastante, digamos, crítico, né? Porque não é só técnico no momento, você tem os fundamentos também atuando fortemente e principalmente o clima, né? Que é um fator meio imprevisível e por mais que os fundos de investimento, os fundos de commodities atuam de forma mais técnica, só olhando gráficos e matemática e cálculos e tudo mais, mas hoje em dia eles também levam em conta alguns fatores fundamentais. Então, o que aconteceu? A gente recentemente teve uma alta volatilidade nas commodities agrícolas, com direção para cima, com lucros expressivos, e obviamente chegou um momento que eles colocaram os stops para garantir os lucros, para não ter perdas maiores, e como aconteceu semana passada, praticamente eram muitos no mesmo nível, principalmente aqueles que entraram tarde no mercado, e isso que fez com o mercado, na verdade, despencasse mais do que deveria. Prova disso que o dia seguinte ele recuperou boa parte disso. Mas sim, concordo com você, a atuação deles tem sido determinante para a gente ver esse movimento que tivemos aí nas últimas semanas, seja para cima ou para baixo. Isso é uma situação que tende a continuar, Steve, quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de grãos e a questão climática nos Estados Unidos, ela acaba se sobressaindo ou não? Essa tendência é de que realmente continue essa influência muito forte desse comportamento dos fundos aí sobre o mercado de commodities agrícolas? Na minha opinião, tende a continuar, né? Por mais que eles se retraiam um pouco agora, mas acho que provavelmente vai haver uma coincidência de fatores que vai fazer com que eles voltem buscando novas oportunidades. Por mais que choveu nos Estados Unidos essa semana, na semana passada, muitos de nós que acompanham os mapas todo dia, a gente vê que realmente houve chuvas benéficas, mas ainda tem muita área nos Estados Unidos que está correndo o risco de não ter uma produtividade cheia quanto se esperava. Além disso, tem um número indefinido ainda, e que talvez isso é o fator principal do momento, que pode alterar todo o quadro de oferta e demanda para o resto do ano em relação aos Estados Unidos, é a questão da área, né? Tem muita expectativa em relação ao que o USDA vai divulgar no final desse mês de junho, de área efetivamente plantada. Muitos comentários de que a área de reserva entrou no plantio, que os Estados Unidos vai plantar mais, o produtor americano vai plantar mais do que se imaginava, porque os preços eram altamente remuneradoras, mas não há consenso nesse sentido. Então, o que acontece quando não há consenso? Quando não há consenso e você tem uma grande atuação de fundos especuladores, a primeira postura deles é se defender, né? Para depois, uma vez que se conhece esses dados, voltar ao mercado. Uhum. Então, o primeiro foco do mercado é dia 30 de junho, quando a gente vai saber realmente o que se plantou nos Estados Unidos, e em cima disso trabalhar de novo o potencial de produção e o quadro de oferta e demanda. Dependendo desse número, a gente vai saber se, com clima bom, os Estados Unidos vai continuar em uma situação de estoque apertado,
ou se a situação vai ficar mais folgada do que se imaginava até alguns meses atrás. Steve, é importante a gente trazer para essa discussão um cenário fundamental de oferta e demanda que ainda é bastante claro, de uma oferta bastante ajustada e uma demanda que continua acontecendo, não? Até que a gente tenha uma safra saudável e pronta, cheia nos Estados Unidos, está mantido, portanto, esse quadro fundamental de um elástico muito puxado na relação de oferta e demanda. Isso faz sentido ainda? Faz sentido, e a gente está vendo o que está acontecendo no mercado. Está parecendo um jogo de xadrez entre comprador e vendedor, onde primeiro vamos ter que ter essa definição de área, e tem gente falando que a área de milho vai ser 6% maior, a área de soja 2% maior, ou vice-versa, 5% maior de soja, 3% maior de milho. Existe um certo consenso de que vai ser maior, mas também a situação climática não está garantida ainda. Uhum. Né? A gente está vendo que, por mais que choveu nos Estados Unidos, as condições da lavoura continuam deteriorando. Por mais que choveu nos Estados Unidos, a cada semana você tem mais área de soja e milho dentro dessa região de seca. Então, como é que isso vai continuar lá para julho e agosto? Essa que é a questão, principalmente julho, onde o potencial produtivo, principalmente na soja, vai ser determinado, e essa indefinição, provavelmente até o início de julho, o mercado vai ter que tomar posição. As probabilidades são que a safra nos Estados Unidos de soja vai ser quase cheia, então vamos nessa direção. Há risco ainda de produtividade abaixo do esperado, vai ter que ir numa outra direção. Então, por isso que eu falei desde o início que o mercado, a gente tem visto que os dois lados, os altistas e baixistas, parece que estão estudando um outro e estudando os fatores do momento. Steve, ao lado dos fundamentos e ao lado da questão climática para o Corn Belt, quais são os outros fatores, inclusive do macro cenário, né, do setor do mercado financeiro, que os fundos monitoram agora para tomar essa decisão se ficam ou não nas commodities agrícolas? Se permanecem ali ou se continuam liquidando parte das suas posições, que a gente sabe que eram recordes compradas em alguns itens como soja, milho, óleo de soja, farelo, trigo. O que eles vão acompanhar agora para redefinir a sua rota, Steve? O principal item que eles estão acompanhando e vão continuar acompanhando é essa chamada recuperação econômica global, pós-pandemia, onde já está acontecendo muitos países que conseguiram avançar rapidamente na vacinação. Prova disso na Europa, a gente viu a Eurocopa com estádios de futebol já com, não vou dizer estádios cheios, mas bastante gente. Turismo começando a todo vapor em vários países aqui na Europa. Aliás, agora no momento de verão, aqui em Malta estava 44 graus antes de ontem. Sim. Então, todo mundo preso por um ano, tem muita gente querendo viajar, quem pode, quem tem certificação de vacinação está indo viajar. Tudo isso vai criar uma nova demanda, já está criando restaurantes abertos, hotéis abertos, sem contar a China, né? A China está nessa fase de recuperação do rebanho suíno dela, que tinha caído para algo em torno de 200 e poucos milhões de cabeças. Até o final do ano, fala-se que vai voltar a uns 400 milhões de cabeças. Então, haja ração só para esse setor de rebanho suíno, né? Então, eles estão olhando que a demanda realmente vai continuar forte e justifica preços historicamente altos, não vou dizer recorde, mas historicamente altos em comparação ao que a gente viu nessa última década, e também volatilidade, que você hoje em dia tem produção no hemisfério norte, você tem produção no hemisfério sul, uma hora está seco ali, outra hora está bom no outro lado. Então, a tendência para os próximos 6, 12 meses, o mercado de commodities agrícolas vai continuar em patamares altos, mas com uma certa volatilidade, e a volatilidade que dá oportunidade aos fundos especuladores de ganhar lucro, né? Então, isso é importante. Sem contar do risco climático. Como a gente falou no início da conversa, os Estados Unidos, por mais que choveu semana passada, essa semana, mas não está garantido que
o índice pluviométrico é suficiente para ter uma produtividade acima da média ou muito boa. Essa indefinição vai trazer uma oportunidade também aos fundos de voltar ao mercado. Estamos no final do mês, é tradicional, eles se mantêm um pouco afastados. Normalmente, início de mês, eles voltam com tudo. Vamos ver, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias, talvez até aquele famoso feriado de 4 de julho dos Estados Unidos. É muito provável que muita gente já teria montado uma estratégia para depois o segundo semestre do ano. Excelente. Steve, como é que fica a influência do dólar, não só o dólar, essa relação dólar frente ao real, mas o dólar frente às principais moedas do mundo, nessa tomada de decisões e no andamento dos preços das commodities nesse momento? A nível internacional não vejo muita influência por enquanto. A nível Brasil sim, porque coincidiu do mesmo jeito que quando a gente estava subindo, coincidiu soja, Chicago subindo, dólar subindo, estava bom para muitos vendedores. Agora aconteceu o contrário. Nesse mês de junho, tivemos uma coincidência do dólar caindo, Chicago caindo, e obviamente isso afetou negativamente os preços em reais. Então, até pela magnitude que aconteceu essa queda, aí sim, para o brasileiro, para o vendedor, para o produtor, nesse momento, é um fator de pressão. Tecnicamente, não há por que o dólar voltar a explodir nesse curto prazo, a não ser que haja algum acontecimento fora do normal. Então, vai depender muito de Chicago aí nos próximos meses para dar um suporte ao preço em reais no mercado interno brasileiro. Mas sim, o dólar, essa queda abaixo de 5, afetou bem o preço de soja, de milho em reais no mercado interno. Steve, movimentação de juros no mundo e a influência da China no mercado de commodities pode mudar alguma situação de forma consistente, agressiva aí, no comportamento dos fundos diante das commodities agrícolas? Talvez para algumas indústrias sim. Para o mercado agrícola, quando a gente está se falando em produto para alimentação, eu acho que o fator demanda é mais importante e o mercado acaba sobressaindo qualquer problema econômico, incerteza econômica que tem no mundo. A pandemia foi um exemplo disso, a crise de 2008, Primavera Árabe, foi um outro exemplo disso. Com tudo que possa acontecer no mundo de ruim, no final das contas, o ser humano, a população, precisa se alimentar. Na crise do ano passado, da pandemia, quando todo mundo achou que o consumo ia cair, teve uma queda, por um lado, no setor, na indústria do turismo, e teve aumento no consumo em casa. Então, um compensou o outro. Então, acredito que, nesse aspecto, no momento, quando o mercado internacional, o mercado mundial, está passando de alguns anos de super oferta de commodities agrícolas e indiretamente alimentos, para uma possibilidade de ajuste, de escassez, não vou dizer escassez, mas uma situação menos abundante, eu acho que a preocupação de muitos países, principalmente aqueles em desenvolvimento, onde a população deles agora que está ganhando um pouco melhor, que agora está começando a comer melhor, o primeiro objetivo é garantir o produto. Sim. Garantir produto para alimentação animal, garantir produto para alimentação humana, independente do que está acontecendo no macroeconômico a nível mundial. Então, o mercado agro, às vezes, difere de outras indústrias que a gente tem no mercado internacional, de modo geral. Steve, te agradeço muito pela companhia nessa manhã de sexta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas, direto de Malta. Sei que o seu dia hoje está bastante apertado e que aí já... Que horas são por aí agora, Steve? Agora aqui no Brasil, 9 horas e 37 minutos. Agora são 2 horas e 35 da tarde. Hoje pois já se preparando para o final de semana. Você já trabalhou muito mais que eu hoje, né, Steve? Pois é, a gente começa... Esse fuso horário dá uma confusão, na verdade. Verdade. Mas é assim, né, Steve? Sempre que eu te cumprimento, eu já te cumprimento. Boa noite, boa tarde, Steve Caquia.
É verdade, porque 5 horas de diferença realmente chega a confundir, né? É isso mesmo. Steve, muito obrigada mais uma vez. Excelente análise, como sempre. Certamente estaremos juntos aí nos próximos dias para continuar atualizando essa situação. Obrigada, viu, meu amigo? Até a próxima. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Steve. Boa tarde para o Steve, bom dia para nós. A gente fica por aqui com esse boletim, com esse cruzamento de informações entre o mercado financeiro, o comportamento dos fundos investidores, dos fundos especuladores e os fundamentos de commodities agrícolas. Sempre importante a gente fazer esse cruzamento para entender, neste momento, a interferência ou a influência, a presença dos fundos nas commodities, ela nos traz uma direção clara de que o mercado está, de fato, redefinindo aí as suas rotas, e é isso que a gente precisa acompanhar. Se você chegou agora nessa entrevista, já o Steve fica aqui na íntegra para que você possa entender, então, todas essas colocações. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, o Guilherme Dorigatti assume a bancada para te trazer informações do Realidades da Safra. Um instante só, a gente volta já.